Oi, gente. Nós estamos aqui mais uma vez. Não, não estamos, não. Vamos estar agora. Vamos lá. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para a gravação do nosso quadro paulatino no canal Lições de Amor. Eu sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Hoje nós vamos falar de uma passagem de Paulo e Barnabé, quando eles estão em Neapafos e eles estão fazendo uma pregação, estão fazendo as pregações do evangelho normais e fazendo várias curas. E o procônsul Sérgio Paulo, que está doente, ouve falar das curas que Paulo e Barnabé têm feito e chama eles, na esperança de ser curado por eles. E aí essa história, na verdade, ela envolve vários fatores que são importantes, mas que nós vamos nos ater realmente a, a uma frase de Paulo e vamos para esse aspecto isolado que Paulo fala, onde quando Paulo chega, Paulo e Barnabé para falar com Paulo já identifica que ele está muito doente e ele diz que está doente e pergunta se Paulo pode ajudá-lo. E ele diz que tem feito realmente, Paulo diz realmente que tem feito várias curas e diz a ele o seguinte: nobre procônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. E Sérgio Paulo diz: mas quem é ele? E Saulo diz: chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. E depois Saulo segue dizendo o seguinte: como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica. Os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Então, nós queremos falar dessa frase de Paulo, onde ele diz que Jesus, que é o grande médico que ele fala, e que dá o poder a ele de curar várias pessoas, muitas enfermidades, mas que ele diz que Jesus nos ensina a procurar a saúde mais real e preciosa, que é a saúde do espírito. Então, é disso que nós vamos falar. O que é que você gostaria de iniciar falando, Patrícia? Eu acho que essa passagem é muito preciosamente escolhida, importante para os nossos dias. E eu tenho pensado muito, Rodrigo, e eu converso com você sobre a questão, além da saúde, da esperança. É lógico que cada um de nós passamos por essas aflições nesse contexto pandêmico. Gostaríamos que todos nós tivéssemos um enfrentamento dessa doença o mais rápido possível, que a vacina fosse logo descoberta, que as aflições fossem amenizadas e nenhum de nós, em sã consciência, desejaria padecer, né, dessas dores físicas. Veja que mesmo nos casos das curas de Jesus, quando não era possível lograr a recomposição completa do corpo, havia no mínimo o consolo, havia no mínimo o bálsamo para que o ser conseguisse suportar aquela aflição.
Então, talvez mais que a saúde, a esperança, né? E a esperança, ela acaba tendo uma das suas raízes na fé, e a fé também é o que permite, né, a todos nós termos esse olhar mais amplo para o mal que nos sucede. E a gente conversava antes, eu me lembrei de um personagem extraordinário, né, que tem uma história conhecida e muito tocante, que é Jesus Gonçalves. Há uma obra que o autor escreve sobre a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, Eduardo Carvalho Monteiro, que na sua última existência, no século XX, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, em Borebi, foi o chamado poeta das chagas redentoras. Se nós tomarmos como observação apenas a última existência de Jesus Gonçalves, nós ficaremos deprimidos de observar alguém que viveu muito pouco e teve a sua vida padecente das feridas lancinantes que iam mesmo desmanchando partes do seu corpo, desmembrando essas partes enquanto ele ainda estava em vida. E mais tarde, depois da sua desencarnação, ele retorna e, pela psicografia de Chico Xavier, acaba dando detalhes da sua existência. Falando, por exemplo, que no século IV foi Alarico o Grande, um general que esmagou Roma com requintes de crueldade, e teve a intercessão de Santo Agostinho, que implorou-lhe na época pela piedade, por esse amor cristão, né? E ele inclemente continuou com os mesmos desmandos. Não precisamos dizer que, ao desencarnar, aquela turba de espíritos que foram as suas vítimas o procuraram pela trama de ódio e de vingança que foi então concebida. Depois ele retorna no fim do século V, na mesma família, como Alarico II, preservando a mesma ânsia de poder e glória, e mais uma vez acaba sucumbido dessa prova. Retorna no século XVI na França, cardeal Richelieu, mais uma vez a intercessão de São Vicente de Paulo, que também implora pela misericórdia e piedade, e embora ele tivesse conhecimentos e tivesse condição de desenvolver esse ideal cristão e de perceber as coisas por uma outra ótica, ele acaba se afeiçoando aos ideais estadistas fanáticos, aos espetáculos de sangue e miséria, e torna-se o homem mais poderoso na França do seu século, tendo, mais tarde, no século XX, como dissemos, ter que reencarnar no Brasil. Então, o que a história de Jesus Gonçalves nos mostra? Que muitas vezes a enfermidade dolorosa, né, que a gente se compadece de ver o nosso irmão nessa situação, é a redenção necessária, porque ele já teve outras experiências que foram malogradas. Então, é lógico que isso não é uma exortação ao sofrimento, mas em mostrar mais uma vez que a dor é uma bênção, né? Que Deus envia os seus eleitos, como diz um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. É interessante como, na verdade, essa questão da dor, da doença, como você bem falou, ela serve para a nossa iluminação, para a nossa melhora, né? Eu gostaria de falar rapidamente no livro Pontos e Contos, no capítulo 11 de Humberto de Campos, capítulo 11, Problema de Saúde. Humberto de Campos conta que ele estava conversando com alguns espíritos, e um deles, que era médico, desencarnados todos, né? Foi médico na Terra, e aí o nome dele é Olímpio Ericeira. E ele diz assim, a rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. O ponto onde eu quero chegar aqui é que toda vez que acontece uma enfermidade, ou na grande maioria delas, né, como ele diz aqui, a rigor não há patologia. Óbvio que existem casos em que a doença não é só proveniente do espírito. Existem doenças que são adquiridas, né, pelo corpo físico. E aí é interessante como ele fala, né, disso, que
não existe sem uma doença psíquica ou sem uma condição psíquica que gere aquela enfermidade. Tem uma hora que ele diz assim: se eu te dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Como é interessante, como ele diz, né, assim, como ele está mostrando para a gente aqui que a gente aceitar a doença que nós possamos ter com tranquilidade, com serenidade, isso vai produzir na gente efeitos melhores. Aceitar com resignação vai fazer com que a gente, na verdade, se cure do mal do espírito, que é o mal de verdade, que é exatamente o que Paulo fala, né? A cura do espírito. Nós podemos ver isso também com muita clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, onde numa evocação ao espírito Vianney, ele diz o seguinte: tem uma menina que perdeu a vista e o espírito diz: olha, eu não posso fazer milagres, tudo que eu faço, as curas que eu faço são da vontade do Pai. E fala para as pessoas sobre a questão da doença tal. E diz assim: nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que possuía quando a criastes. Deixando claro aqui que, mais uma vez, que não adianta curar o corpo sem curar o espírito, né? Não adianta, tem uma questão que é interessante, porque se você curar o corpo sem curar o espírito, essa doença vai voltar. Não adianta, porque a doença ela vem do espírito e se manifesta no corpo físico. É fácil a gente ver isso no livro, até o livro mais novo de Joana, né, Psicografia de Divaldo, Vidas Vazias, no capítulo 17, Bênçãos da Imortalidade, Joana diz assim: a indumentária carnal é de duração limitada, em razão das necessidades do processo evolutivo, em contínua transformação. E ela diz assim, vamos prestar bem atenção a isso: construída essa roupagem com elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, condutas e atos, é um invólucro temporário com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Ou seja, o corpo físico é produzido com elementos produzidos pela mente, em decorrência de pensamentos, condutas e atos. Então, se você não cura o espírito, que é a causa, você não vai conseguir curar o corpo físico. É o que acontece. O que é que você nos diz disso? São observações muito preciosas, coerentes, né? E assim, racionais, bastante razoáveis, né? Quando a gente analisa. E aí a gente poderia pensar, mas uma transformação moral, por exemplo, como a que Paulo encetou, né? Às vezes até descobrir quais são esses espinhos na carne, quais são essas problemáticas, né? Em quais setores nós tivemos experiências mal baratadas, como no caso de Sérgio Paulo, até para que a gente possa começar uma revolução interior e se modificar, talvez seja algo que, além de não ser facilmente acessível, seja inclusive bloqueado por conta da dádiva do esquecimento do passado. Então, o que fazer, né? E aí eu acho interessante porque, ao lado da explicação, todas essas mensagens que você trouxe, a de Joana, a de Vianney no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra o seguinte:
Você não precisa exatamente saber qual foi a causa raiz para refazer o caminho. Faça aquilo que você pode no momento. Como esse sentimento que nós temos, que acaba tendo essa causa no espírito e enferma por consequência o nosso corpo, é um sentimento arraigado de muitas existências, a gente pode começar cultivando novos hábitos mentais, que Joana tanto insiste, né? Então, o pensamento, ele acaba tendo uma relação muito íntima com o nosso sentimento. Enquanto a gente não consegue modificar e transformar por completo o sentimento, a gente vai tentando pelas ações, e aí por isso que se fala tanto no trabalho, no bem, a gente vai começando mesmo pelo esforço, pelo sacrifício pessoal, pela renúncia, e com o tempo a gente vê que os novos hábitos mais edificantes foram remodelados. E quando a gente menos se percebe, o sentimento já foi transformado, né? Mas para tudo isso, é necessário que a gente nutra essa perseverança, porque o mais comum de acontecer é a gente desanimar, a gente desistir, a gente blasfemar, não entender, se insubordinar. E todo médico sabe que essa é uma condição de instalação e de prejuízo para a recuperação do enfermo. Quanto menos a gente se coloca à disposição para colaborar para a nossa saúde, e ela vai começar mesmo com a nossa mente. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, né, no capítulo 5º, vai dizer: diante do governo mental, partes constituintes do organismo passam a funcionar como um todo indivisível. Então, de fato, a mente, o espírito comanda as células do nosso corpo e é responsável por essa harmonia do nosso organismo. Exato. Para não deixar, então, de citar André Luiz também, como é de costume, é interessante como a gente vê esse livro, Missionários da Luz. Na passagem, André Luiz está conversando com Manassés e ele está aprendendo sobre reencarnação, sobre o processo de reencarnação e sobre a preparação dos corpos para a reencarnação. Capítulo 12, Preparação de Experiências. E lá, nesse capítulo, André Luiz está conversando com Manassés e Manassés apresenta algumas pessoas que estavam para reencarnar e em um dos momentos ele fala o seguinte para André Luiz: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Eu acho primoroso esse comentário que ele faz agora. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. E depois ele diz assim: o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. O médico, a medicina, né, aqui na Terra, no futuro, vai se preocupar muito mais com essa questão espiritual, que é a cura verdadeira. Perfeito. Eu fico pensando que no diálogo de Paulo com Sérgio Paulo, como você já bem falou, ele fazia uma observação para que Sérgio Paulo assumisse a responsabilidade pelo seu comportamento íntimo saudável, a fim de sustentar a cura, digamos assim. Paulo nunca se apossou dos dons divinos, sempre, em todos os momentos, se colocou como instrumento. Então, ele
se submeteu à vontade de Deus para efetuar ou não a cura. E tem algo que eu acho que está implícito ali no diálogo de Paulo, que é uma exortação à esperança. No sentido de que, se nós conseguirmos lograr a cura, significa que o alto não te abandona. Que esse médico que você nem conhece te ama, mesmo que você não o conheça e não o ame, né? E aí eu me lembrei de Meimei. Meimei tem uma obra que foi feita em conjunto com Arnaldo Rocha, Alberto Rocha e o Wallace Leal, Meimei, Vida e Mensagem. E tem um capítulo que é intitulado Você Não Está Sozinho. É uma carta que Meimei escreve para Arnaldo Rocha, né, que foi o esposo dela na última reencarnação, e eu acho isso importante para esse contexto de saúde e doença, para que a gente se lembre que enquanto a gente está chorando, pedindo ao alto, né, as bênçãos de cura do nosso corpo e também da nossa alma, o alto não está indiferente e nos envia. Mas às vezes a gente esquece. A gente já falou isso muitas vezes aqui, né? E aí tem um trechinho da mensagem que ela vai falar assim: o amor é o tônico da eternidade. Quem compreende e ajuda com Jesus se converte em flor aberta da árvore sublime de sua bondade infinita. Continue convicto de que você não está sozinho. Isso corrobora o que você diz. O trabalho no bem, o pensamento edificante vai modificando os sentimentos, vai reformulando o nosso mundo íntimo, né? Então, é importante que a gente guarde essas palavras no nosso interior. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, por mais desesperador que pareça. É preciso que a gente se abasteça da nossa fé para entender que tudo efetivamente passa. E isso também passará. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, intitulado Saúde, Emmanuel diz assim: não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Sendo assim, então, a gente vê que realmente o trabalho no bem, o pensamento, né, no bem, as leituras edificantes, tudo isso é que vão fazer mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Sendo assim, a cura para o nosso espírito, que vai promover a cura real do corpo físico. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos, um abraço, Patrícia. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Até mais. E até a próxima.